Olá, tudo pronto para a gente mergulhar num dos temas que mais caem em prova? Hoje, o nosso foco é total no regime disciplinar da Lei 812. Para quem quer garantir a aprovação, entender isso aqui não é só importante, é fundamental. Então vamos juntos desvendar cada detalhe. A gente já começa com a pergunta que vale ouro. Afinal, o que acontece quando um servidor público comete um erro? A resposta para isso não sai da cabeça de ninguém. Não é achismo. Existe um conjunto de regras bem claras, feitas para manter a integridade do serviço público. E é justamente esse sistema que a gente vai destrinchar agora. Então, esse aqui é o nosso mapa mental de hoje. Primeiro a gente entende a base, o essencial do regime disciplinar. Depois, vamos ver na prática quais são os deveres e as proibições. Na sequência, as penalidades, ou seja, as consequências. Aí, como a administração apura tudo isso. E para fechar, aquele foco total nos pontos que as bancas mais adoram cobrar. Preparados? Vamos lá! Começando pelo começo, né? Vamos entender os pilares que sustentam toda a responsabilidade do servidor. De um jeito bem direto, o regime disciplinar é como se fosse o Código de Conduta do Servidor Público Federal. É ele que diz o que se deve fazer, o que não se pode fazer de jeito nenhum e o que acontece se as regras forem quebradas. No fim das contas, é o que garante que o agente público vai trabalhar sempre pelo bem de todos e não por interesses próprios. Certo. Agora vamos para o que realmente acontece no dia a dia. O que a lei espera do servidor e o que ela proíbe terminantemente. O artigo 116 traz uma lista dos deveres básicos: zelar pelo cargo, ser leal, pontual. Mas tem uma dica aqui que despenca em prova. Presta atenção no dever de cumprir as ordens superiores. Ele não é absoluto. Se a ordem for manifestamente legal, o servidor não só pode, como ele tem o dever de não cumprir. Grave isso, porque as bancas amam essa exceção. Ok. E se um dever for quebrado, se uma proibição for ignorada, quais são as consequências na prática? Vamos ver agora. Gente, esse quadro aqui é o ouro puro para a hora da revisão. Pensa nele como um mapa mental que conecta o erro com a sua consequência direta. Faltou o serviço sem avisar? Advertência. Praticou agiotagem? Demissão, sem conversa. Recebeu propina? Demissão também. As bancas adoram criar historinhas e perguntar qual é a penalidade correta. Dominar essa tabela aqui é garantir pontos que fazem toda a diferença. E aqui a gente tem o cardápio concreto de penalidades que a administração pode aplicar. A coisa vai desde a mais leve, que é a advertência, tipo um puxão de orelha por escrito, até as mais graves, como a demissão. É super importante conhecer cada uma delas e saber a gravidade de cada uma. Agora, um ponto que confunde muita gente é que as bancas sabem disso. Qual a diferença de demissão para destituição? É mais simples do que parece, olha só. Demissão é a penalidade para o servidor efetivo, aquele que prestou o concurso. Ponto. Já a destituição é a mesma coisa, só que aplicada a quem ocupa apenas um cargo em comissão, sem ter vínculo efetivo. O erro pode ser o mesmo, mas o nome da punição muda dependendo do tipo de cargo. Beleza, a gente já viu os erros e as punições. Mas como a administração faz para investigar e aplicar tudo isso? É o que vamos ver agora. A investigação pode ter dois caminhos, a sindicância ou o famoso PAD. A regra de bolso é simples e tem a ver com a gravidade da situação. Para punições mais leves, como advertência ou uma suspensão de até 30 dias, a sindicância, que é mais rápida, já resolve. Agora, se a coisa for mais séria, tipo uma suspensão maior que 30 dias ou uma demissão, aí não tem jeito. É obrigatório abrir um processo administrativo disciplinar, o PAD, que é bem mais detalhado. E o PAD tem um roteiro certinho, com 3 fases bem definidas. É tipo uma peça de teatro com 3 atos. Primeiro, a instauração é o começo de tudo, quando a comissão de apuração é formada. Depois vem o inquérito, esse é o coração do processo, a fase de investigar, ouvir testemunhas, juntar provas e, claro, garantir a defesa. E por último, o julgamento, que é quando a autoridade competente dá a decisão final. E aí vem aquela dúvida clássica que sempre aparece em prova. O servidor investigado é obrigado a ter um advogado para se defender num PAD? A resposta é um sonoro não. E quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 5. O servidor pode, se quiser, fazer a própria defesa. Ter um advogado é uma opção, não uma obrigação. E o mais importante, a falta de advogado não torna o processo nulo. Anota o número dessa súmula porque ela é figurinha carimbada em concurso. Chegamos na nossa reta final, com foco máximo naquilo que as bancas amam: números, ou melhor, prazos. A administração não tem todo o tempo do mundo para punir um servidor.
existe um limite, que é a prescrição. Vamos ver os prazos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Para a penalidade mais leve de todas, a advertência, o prazo é o mais curto, são 180 dias. Esse prazo começa a contar a partir da data que a administração ficou sabendo do fato. Subindo um degrau na gravidade, para a penalidade de suspensão, o prazo também sobe. Aqui, a administração tem 2 anos para aplicar a punição. E agora, para as punições mais pesadas, demissão, cassação de aposentadoria e destituição, o prazo é o maior de todos, 5 anos. Então, a escadinha para decorar é 5 anos para as mais graves, 2 anos para a suspensão e 180 dias para a advertência. Essa é a regra geral. Mas muita atenção agora, porque essa é a pegadinha clássica de prova. Se a falta que o servidor cometeu for também um crime previsto lá no Código Penal, a regra do jogo muda. Nesse caso, a gente esquece os prazos da Lei 8.112 e passa a usar o prazo de prescrição que está na Lei Penal, que quase sempre é maior. As bancas adoram testar se o candidato sabe desse detalhe. E com essa dica final sobre prescrição, a gente encerra essa análise super focada no regime disciplinar. Espero que tenha ajudado a clarear os pontos mais importantes. Até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para mais aulas.